Ela é nossa atleta desde 2009. Anteriormente a entrar no SESI, ela fazia parte do Centro Olímpico de São Paulo. E aí ela se encantou pela luta olímpica. Ela era do judô e acabou se encontrando na luta olímpica. Foi um estímulo para ela estar voltando para a vida de atleta com maior ênfase, tá bom? Em 2007 ela participou do Pan-Americano das seletivas, foi vice-campeã mundial e medalhista pan-americana e também recebeu um prêmio de Mulher do Ano da Federação em 2018, tá bom? Então fiquem à vontade, é um bate-papo com a Aline e a gente está muito bem representado. Obrigada, Aline. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada pela presença. É o meu microfone? Eu vou começar de novo praticamente, tá? Eu vou começar contando um pouco da minha história para vocês. E aí eu quero depois a participação de todos quando a gente realmente pegar no empoderamento, que é uma construção. Eu acho que a gente tem que construir essa ideia juntos, né? Então eu gosto de usar Aline Silva profissionalmente. Tá todo mundo me escutando bem? Aline Silva. Aqui, quem conhece a luta olímpica? Ó, estamos bem hoje, tem 4. Às vezes não tem ninguém que conhece a luta olímpica. Eu falo, e o wrestling? Alguns que assistem o UFC vai reconhecer o nome. Aí tem gente que ainda assim não reconhece, eu falo, a greco-romana. Sabe aquele do macacão, de lutar perto do círculo? Mesmo assim, muita gente não reconhece. Isso hoje, em 2019, depois de uns Jogos Olímpicos em casa. Eu comecei na luta olímpica em 2001. Naquela época, nem quando falava em greco-romana, ninguém entendia o que eu fazia. Aí eu ficava lá tentando explicar, e a pessoa não entendia. Eu falava, é um judô sem kimono. E deixava assim mesmo. Tanto que quando a gente tá andando na rua, né, tem aquela coisa assim, no Brasil a gente gosta muito de jogo, né? De time, com bola. Então quando me vê assim na rua, todo mundo já vem e pergunta, você joga o quê? Eu jogo gente. Aí eu falo, não, calma, eu faço luta. E aí eu começo a explicar, né? Porque não pergunta que esporte você faz, é que você joga, né? Tem que ser verdadeiro, eu jogo gente. Eu faço luta olímpica desde 2001, mas eu comecei no judô quando eu tinha 11 anos, hoje eu tô com 32. Eu sou a única medalhista em mundiais do Brasil, tenho 2 medalhas em mundiais. Eu sou atleta do SESI, completando 10 anos de casa esse ano. 10 anos, passou rápido. 10 anos de casa. E eu sou militar também, atleta militar, né? 3º sargento da Marinha do Brasil. Eu vou começar, para chegar em tudo isso, gente, foi muita luta. Literalmente muita luta. Eu, quando eu era criança, eu fui criada só pela minha mãe. Meu pai saiu de casa, eu não tinha nem 1 aninho de idade. Eu falo sempre que eu sempre fui grandona assim. Por que eu falo isso, né? Porque com 11 anos eu tinha 1,71 m de altura. Hoje eu tenho 1,76 m. Não cresci quase nada depois dos 11, foram 5 centímetros. Então, como criança, 11 anos, grandona, você acha que você é gente grande, você acha que é adulta, que pode fazer o que quer. Eu vivia muito na rua, porque minha mãe trabalhava muito para sustentar a gente. Ela trabalhava com telemarketing. Nessa época, não sei se vocês lembram daquele Globodisc, que você ligava para comprar CD. Ela trabalhava na Globodisc e ela trabalhava até de madrugada. Ficava até umas 2h30, 3 horas da madrugada. Eu, achando que eu era adulta, que eu podia fazer o que eu queria, eu vivia na rua. Eu ficava na rua com os amigos mais velhos, aprontando, aprendendo a beber, aprendendo a experimentar cigarro, aprendendo a experimentar droga. Fazia tudo que eu queria, porque eu não tinha ninguém para me controlar. Tinha a minha avó, que foi quem cuidava de mim o tempo todo, mas minha avó tinha depressão profunda. Então ela passava o dia sentada no sofá assistindo televisão. Se a gente não desse comida, se não levasse ela para tomar banho, ela passava o dia ali sem sair nem para comer. Então era difícil para minha avó ter que ficar olhando a Aline, não tinha como. E eu sempre fui bem rebelde, né, grandona, achava que podia fazer o que eu queria, então era difícil realmente. Em uma dessas situações da Aline na rua e minha mãe trabalhando, eu voltava para casa tipo 2 horas da madrugada. Eu sabia que 2h30 ela podia estar chegando, 2 eu voltava para casa e fingia que nada tinha acontecido, né? Numa dessas situações eu tive um coma alcoólico. Minha mãe chegou em casa, a Aline não estava, a família desesperou no bairro atrás da Aline. Me encontraram uma quadra acima na rua, no meio da rua, não era na calçada, desacordada, jogada no meio da rua. Minha mãe fala que foi por sorte que um carro não passou por cima. Correram comigo pro hospital. Chegando no hospital, o que o médico fez? A primeira coisa, né? Virou pra minha mãe, aonde a senhora estava que a tua filha de 11 anos está nessa situação? Eu acho que ele não imaginava, né, que minha mãe estava trabalhando. Ela falou que estava trabalhando. Se você botar comida em casa, eu cuido da minha filha. Depois dessa situação, a família inteira jogou muito, né? Julgou minha mãe, que
que ela não estava sabendo me criar, julgou a mim, porque eu já estava perdida, com 11 anos, eu já estava nessa situação, eu ia ser dependente de álcool, dependente de droga, ia engravidar cedo, era o que a gente ouvia da família inteira, né? Foi uma semana inteira de sermão, praticamente. E engraçado que quando eu saí do hospital, eu ainda saí bêbada do hospital, passei uma semana bêbada. Uma semana sem conseguir comer isons, a família dando sermão e eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Falava, não lembro de nada. Minha mãe ficou desesperada, claro, né? E aí a atitude da minha mãe foi ir na escola, era uma escola pública que eu estudava na época, escola pública que não tinha muito recurso, eu cabulava muita aula, cabular aula é matar aula, né? Não ir à aula. E minha mãe não sabia, porque desde pequena ela sempre me deu o gosto da leitura, então eu sempre fui muito boa autodidata. Eu tirava notas ótimas, apesar de nunca ir para a escola, e também porque o ensino era bem fraco, infelizmente, né? Minha mãe descobrindo que eu não ia para aula e nunca nenhum diretor ligou para ela, ficou revoltada, me mudou de escola, sacrificamos muito o orçamento que ela me colocou numa escola particular, mas era uma particular bem baratinha, conversou com a diretora, consegui um acordo para pagar, até o dia 10 ela pagava mais barato e tal. A vantagem dessa escola é que tinha vários esportes no contraturno escolar. E eu sempre quis fazer lutinhas. Sempre, porque com meus primos a gente amava brincar de Power Rangers. Eu era amarela, eu amava aquela coisa, então eu falava, eu quero fazer uma luta que pareça com Power Rangers. Queria Kung Fu, Karatê, qualquer coisa que fizesse de mim um Power Rangers. Não tinha Karatê nem Kung Fu, a única luta que tinha na escola era o Judô. A minha mãe me colocou de cara no jazz. Eu não fui pra nenhuma aula do jazz, continuei no hábito de cabular a aula, então eu cabulava o jazz pra ir pro judô, até mesmo porque eu cresci muito rápido, eu sempre fui desengonçada, o que eu ia fazer no jazz? Pagar mico. Não fui pro jazz. Eu me apaixonei pelo judô logo de cara, né? Era uma coisa assim onde eu conseguia usar o meu sentimento, toda aquela coisa que eu acho que quando a gente é jovem eu sentia muita falta de atenção, de carinho, então eu conseguia transferir toda aquela energia para a prática do judô, do esporte, e me sentir boa em alguma coisa. Eu fui me apaixonando pelo judô e uma coisa que eu amo dizer é que aí foi a mágica na minha vida. À mesma medida que eu fui me apaixonando pelo judô, eu fui mudando meu comportamento. Eu ouvia tanto o sensei falar que se você quiser ser atleta de rendimento, você tem que dormir bem, senão não aguenta treinar. Tem que comer bem, senão não ganha músculo. E tem que se dedicar, e tem que treinar mais. Eu ouvia tanto ele falar aquilo, eu queria tanto trocar de faixa, eu queria tanto ser boa naquilo, que eu fui mudando meu comportamento. Eu fui achando uma outra forma de chamar atenção. No começo, a minha família toda, né? Minhas tias, os amigos, ficavam, ai, você vai fazer esse negócio de judô? Vai virar mulher macho. Não, judô, isso daí não é pra menina, não. Vai virar sapatão. Não quero. Minha mãe não queria que eu fizesse judô de jeito algum, porque não era coisa de menina. Eu teimei muito, eu sempre fui rebelde, sempre fui teimosa, eu teimei muito, continuava cabulando jazz para ir pro judô. E aí eu comecei a ter o apoio da minha família quando eles viram a mudança na Aline, no comportamento. A minha mudança quanto a não ficar mais na rua, de querer descansar, de só querer treinar. E aí eu comecei a ter o apoio da família. Bom, depois disso, depois que eu já estava apaixonada pelo judô e já tinha largado a rua, largado os meus amigos, o judô é um esporte difícil de se manter, é um pouco caro ainda. Um kimono, por exemplo, chega a custar R$600. Na minha época tinha que lutar sempre alguém de branco e um de azul, ou seja, você tinha que ter 2 kimonos. A troca de faixa é cara. Para você se manter treinando numa academia de judô é caro, e tinha que fazer a musculação, e tem que se alimentar, e tem que pagar para competir, e tem que pagar para se federar. Eu não tinha condições de fazer nada disso. Meu primeiro professor, que viu talento em mim, quis me ajudar, me patrocinava, me bancava muitas vezes. Mas ele tinha outros 2 filhos que também faziam judô. Chegou uma hora que até para ele pesou esse custo, com certeza. E aí ele levou a gente para o Centro Olímpico no Ibirapuera, para treinar lá com o sensei e competir por eles. E no Centro Olímpico a vantagem é, porque eles recebem verba da prefeitura, então eles pagavam para a gente competir. Eles davam um kimono, davam o passe, que era aquele passe de destacar. Eu ia de bicicleta e trocava o passe para poder comprar alguma coisa para comer. Foi a minha primeira remuneração, acho que como atleta foi o passe que a gente destacava. E mesmo assim para mim estava difícil, porque você chega, quanto mais alto a gente vai no esporte, mais investimento demanda para a gente continuar crescendo. Eu já tinha chegado à seleção paulista, fui a um brasileiro de judô. Para continuar evoluindo, eu precisava continuar competindo com pessoas fora, eu precisava ter viajado mais, eu precisava de mais investimento, estava difícil. Eu já estava numa fase de desistir do esporte, quando o meu sensei lá no Centro Olímpico insistiu para eu trocar pela luta olímpica.
A princípio eu não queria, porque na minha cabeça ninguém conhecia essa coisa de luta olímpica. O meu sonho olímpico é no judô. Eu já tinha os meus ídolos no judô, aí de Nancy, Honorato, então eu queria Olimpíada no judô. A Confederação Brasileira, depois de eu ganhar um brasileiro, me mandou para um campeonato em Nova York. Eu nunca tinha imaginado sair de São Paulo. Que dirá ir para fora do Brasil e logo de cara para Nova York, né? Foi ali que eu falo que o bichinho da luta olímpica me picou, porque eu voltei apaixonada pela luta. Eu entendi que a luta olímpica não é conhecida no Brasil, mas mundialmente é muito praticada. Estados Unidos, eles são fanáticos, o evento foi incrível. Voltei para o Brasil, não fiz mais judô, fiquei só na luta olímpica. Depois disso, eu tive vários altos e baixos na minha carreira. Em 2006, eu ganhei a primeira medalha em mundiais do Brasil, que foi no Campeonato Mundial Júnior. E foi no susto. Por que eu falo que foi no susto? Eu sempre ouvia dizer aqui no Brasil que é muito difícil ganhar de gringo, não dá. Não dá. Por quê? Porque o mundo faz luta olímpica há muitos anos e a gente era muito recente nessa coisa de luta olímpica, então todo mundo viajava para competir fora e tomava pau, ninguém ganhava uma luta. Então isso foi se tornando verdade, né? Verdade absoluta. É impossível ganhar luta lá fora. A gente competiu um Pan-Americano Júnior, né? Da minha categoria de idade, eu fui campeã Pan-Americana. E aí, né, já me senti um pouquinho, né, mais confiante, senti que dava, mas os amigos continuavam falando, o Pan-Americano, beleza, agora eu quero ver no Mundial não tem como, é impossível. Eu, de certa forma, você acaba acreditando nessa verdade, tanto ouvir, de ver todo mundo perder, né, mas eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder nem para o ímpar, então chegou no Mundial, mesmo sabendo que era impossível ganhar, eu fui lá lutar com tudo que eu podia e sem querer cair numa final. Nunca imaginei isso, uma final com uma atleta da Bielorrússia. Ali eu tive uma lição, porque quando eu cheguei na final, vencendo uma americana que era bicampeã mundial no Júnior, todo mundo, ninguém acreditava, a gente ficou num êxtase, todo mundo tão feliz, que parecia que o campeonato tinha acabado ali, né? Já ganhamos. No final a gente fez medalha, história pro Brasil. E aí já comecei a dar entrevista, os amigos e o técnico, todo mundo tão eufórico, eu me desconcentrei completamente, entrei pra final, né, sorrindo. A atleta bielorrussa me venceu em 40 segundos de luta. Foi uma lição muito importante que eu aprendi, mas voltamos para casa com uma medalha inédita aí para o Brasil. Depois disso eu acreditei que eu ia ter todo o investimento que eu precisava para chegar nas Olimpíadas, e aí eu comecei a sentir dores na coluna, eu tive uma lesão nesse mesmo ano, né? Comecei a sentir uma protusãozinha, umas dores na coluna que me atrapalharam bastante. No ano de 2007, era ano do Jogo Pan-Americano no Rio de Janeiro. Eu defendi o São Caetano nessa época, o clube de São Caetano, mudou o secretário, eles reduziram muito a verba para o esporte, mandaram todo mundo embora, principalmente a luta olímpica, foi um dos primeiros. E aí no ano seguinte do meu auge, da medalha do Mundial Júnior, eu me vi sem clube, lesionada, fiz seletiva lesionada para a seleção sênior, dessa vez porque nesse ano eu já não era mais júnior, perdi a seletiva, me vi fora da seleção brasileira, sem ter onde treinar, sem ter como me bancar, porque eu não tinha mais ajuda de custo, lesionada. Recebi uma proposta de ir para Curitiba, começar um projeto de luta olímpica, que eu sabia que tinha muita chance de dar errado, eu só fui porque eu não tinha nenhuma outra opção. Nessa época eu estava tentando bolsa de estudos em São Paulo, eu e minha mãe saímos com o nosso currículo assim, meu currículo de porta em porta, ouvimos todos os nãos, e em Curitiba eles me deram bolsa de estudos, então fui embora para Curitiba. Em 5 meses o projeto caiu, não deu certo realmente, e aí eu me vi de novo sem ter como me bancar. Dessa vez eu não tinha nem onde treinar, porque ela não tinha luta olímpica, a gente estava supostamente começando a luta lá. Eu não queria vir embora porque eu queria continuar estudando, e aí eu comecei a praticar jiu-jitsu lá, porque era o que dava para eu treinar, eu só não queria parar. Para me manter treinando e para me manter, né, de certa forma, buscando esse meu sonho, eu não podia ter um emprego, né, integral e mais a escola, a faculdade, não daria para eu estudar. Não daria para eu treinar, não daria para eu perseguir meu sonho. Então, o que eu fiz? Eu vendia alfajor e sanduíche natural na faculdade, eu trabalhava numa balada como segurança de quinta a sábado, de domingo eu ia entregar água em corrida de rua e mesmo assim não dava para pagar todas as contas. Meu nome sujou nessa época, eu fui morar com um amigo porque não deu para pagar o aluguel, eu não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Foi uma fase muito difícil da minha vida e nesse momento eu acreditei que o meu sonho olímpico não seria possível. Morreu. No jiu-jitsu, eu acabei sendo campeã mundial no peso absoluto da faixa azul e já estava assim, né, já imaginando meu futuro brilhante no jiu-jitsu, que não é olímpico. Quando em 2009, o SESI começou o projeto com esportes, eu sei lá por que escolher a luta olímpica, eu falo eu sei lá por quê, porque normalmente no nosso Brasil, o que acontece quando um projeto dessa magnitude começa? Eles pegam os esportes conhecidos, os esportes onde está bastante na mídia, onde a população abraça, porque aí o marketing tem, né, faz efeito, porque todo mundo já conhece vôlei, futebol, vamos pegar os esportes que traz marketing. Ninguém escolhe luta olímpica, ainda mais em 2009, 10 anos atrás, ninguém escolhe luta olímpica. Então, sei lá, porque graças a Deus,
o SESI escolheu a luta olímpica, resolveu ser pioneiro nisso, me chamaram de volta. Eu estava na faculdade lá e eu tinha prometido, eu falei, só vou embora para São Paulo quando eu me formar. E eu ainda não tinha me formado lá. Na hora que veio a proposta do SESI, eu esqueci essa promessa, larguei tudo, em uma semana eu catei minhas coisas e vim embora para São Paulo. Era tudo que eu queria. Era estar de volta, perseguindo o meu sonho olímpico, tendo um lugar para treinar, tendo uma ajuda de custo, uma equipe, era tudo que eu precisava. Voltei, o treino começou, treino forte, e eu não aguentava mais o treino, não aguentava os treinos. A gente treina de manhã à tarde, a semana inteira. Você sai do treino da manhã, come, descansa e volta pro treino da tarde como se fosse o primeiro do dia. Você tem que treinar forte de novo. Eu saía do primeiro treino exausto e voltava à tarde como se eu tivesse acabado de sair do treino. Os meus amigos estavam aquecendo, eu já estava pingando, exausto, eu já estava cansada como se eu tivesse feito o treino todo. Muito irritada. E aí, com uns testes, uns exames do Comitê Olímpico Brasileiro, eu descobri que eu estava doente, que eu estava com hipertiroidismo. E me deixava muito acelerada. Ele acelera tanto o teu metabolismo que na hora de descansar seu corpo não desacelera, ele não descansa. Né? Na hora de que tá todo mundo começando a se preparar para o treino, meu corpo acelerado já estava demais e vivia muito irritada. Tanto que a gente sempre morou em casa de atleta, né? A gente sempre se reúne. E aí uma amiga minha morava comigo nessa época, teve um dia, gente, eu já estava com meu hipertiroidismo lá, eu não sabia ainda da doença. Tava de TPM, louca para comer um doce. Aí fiz aquela palha italiana, sabe, brigadeiro com biscoito? E com a boca salivando, doida para comer uma palha italiana, deixei lá secando, né, esfriando, e fui assistir televisão contando os minutos. Na hora que eu chego na cozinha, cadê minha palha italiana? Aí minha amiga veio, pra te ajudar, eu coloquei ela no congelador. Aí eu respirei fundo, fui lá, peguei a palha italiana no congelador, na hora que eu cheguei na mesa, eu falei assim, tá, duro. Eu respirei de novo, peguei uma colher e comecei a encabucar o doce para ver se saía uma lasquinha, né? Uma lasquinha só pra você comer, não saía nada. Joguei a colher fora, peguei uma faca e comecei aquela coisa de psicose no doce. Não saía uma lasca, nem com a faca, não saía nada. Eu não sei como, eu digo eu não sei como, porque eu tentei de novo, eu não consegui fazer isso mais. Mas a palha italiana não saía do tapoer, eu ranquei o tapoer da palha italiana. Eu quebrei o tapoer em dois, peguei a palha italiana, comecei a comer e fui acalmando. Passou. Eu tentei isso de novo, não consegui mais. Acesso de raiva. Hipertiroidismo deixa a gente de um jeito assim, que não sou eu, não era eu. Quando eu descobri que eu estava doente, eu fiquei tão feliz que aí tinha cura. Se não fosse a doença, eu ia ser a Aline louca pra sempre, né? Tipo, aceita, é você mesmo, não é doente. Graças a Deus. Comecei a tratar. E aí, à medida que o tratamento foi funcionando, eu fui me sentindo bem para treinar de novo, suportando o treino. E aí, meu peso subiu. Esporte de luta, a gente tem que bater peso, né? Aí eu tive que começar a desidratar para competir. Eu desidratava 8 a 10 quilos em uma semana. Absurdo, eu não conseguia competir fora. A essas alturas, eu já ouvia todo mundo dizer: a Aline já foi a atleta que ela tinha que ser. A Aline já conseguiu os títulos que ela tinha que conseguir no Júnior. Em 2006, ela ganhou esse Mundial e foi isso. Ela, aí, ó, você vê, ela não vai mais voltar a ser a mesma coisa, já foi. E eu comecei a acreditar nisso, claro, depois de tudo, tantos anos. Depois de tudo que eu estava passando, eu não conseguia mais render. Aí a Confederação Internacional aumentou um pouquinho a categoria de peso. A minha é mais pesada, é até 76 quilos hoje, mas na época era até 72. E aí eu não tinha mais com quem treinar. Porque as minhas amigas eram tudo mais leve. E a gente tem que treinar forte, senão a gente não consegue competir forte lá fora. E nessa época, eu conheci era meu namorado na época que a gente treinava no judô junto. Nós nos casamos depois, mas nós começamos a treinar junto. Ele largou um emprego para ser meu parceiro de treino, só ser meu parceiro de treino. Treinar comigo todo dia. E aí, com as minhas amigas mais leves, né? Esporte de luta, gente, é um esporte... Tem gente que acha violento, né? Mas esporte de luta é o esporte individual mais coletivo que existe. Eu dependo do outro para treinar. Então, logo a gente aprende que se eu machucar os meus parceiros de treino, amanhã eu não tenho com quem treinar. Né? Então a gente aprende a preservar, a respeitar e a cuidar do outro, apesar de sair da porrada, como todo mundo gosta de falar, sai na porrada, mas é com muito respeito, com cuidado, eu tenho que preservar o outro. E aí com as minhas amigas mais leves, eu estava o tempo todo preservando elas, então eu nunca treinava muito forte. Quando eu comecei a treinar com meu namorado, agora é ele que tem que se virar para se cuidar, agora eu posso fazer toda a força do mundo que eu quiser. Funcionou. Depois de tudo isso, depois de ter enfrentado, né, ter passado fome em Curitiba, o hipertiroidismo, a lesão na coluna, a desidratação e arrumar um parceiro de treino, em 2014, eu tive o melhor ano da minha carreira novamente, coisa que eu já acreditava que talvez eu não fosse ter. Eu comecei o ano sendo campeã do Golden Grand Prix em Paris, era um título inédito, depois eu fui campeã dos Jogos Sul-Americanos e mais uma vez eu subi aos pódios do Mundial. Mundial no Uzbequistão. Fiquei com vice de novo, dessa vez não foi porque eu entrei sorrindo para lutar, dessa vez eu lutei para valer mesmo, não deu, dessa vez concentrei, aprendi a lição e fui campeã mundial militar nesse mesmo ano, também inédito.
Eu ouvi muito que a Aline nunca mais seria a mesma, e eu acreditei nisso. E nesse Mundial eu aprendi a nunca mais duvidar de mim, a nunca mais deixar que nada me faça acreditar que algo que eu quero muito não seja possível. Eu ainda estou enfrentando muitas batalhas, né? Esse ciclo agora, o ciclo para o Rio de Janeiro, eu estava cotada junto com a americana a disputar medalha, fiquei entre as 3 melhores do ranking mundial por 2 anos antes dos Jogos Olímpicos, e nem eu nem a americana ganhamos, nem eu nem ela chegamos na final, nem eu nem ela ganhamos medalha. Estou lutando mais uma vez para ir a Tóquio, porque eu acredito que, independente de eu ganhar a medalha ou não, esses 4 anos de dedicação valem muito, porque eu aprendi muito para a vida. Se dedicar todo dia, acreditar num sonho, perseguir um sonho, independente da chuva, independente da cólica, independente da dor de cabeça, isso são poucas pessoas que conseguem perseguir seus sonhos dessa forma, e o esporte ensina muito isso. Mesmo quando não for altíssimo rendimento, mesmo quando não é um atleta olímpico, o esporte exige disso. E aí a gente aprende coisas que são necessárias para qualquer outra carreira, para qualquer outra profissão. Hoje, eu já com 32 anos, depois de Tóquio, eu penso em talvez parar de lutar já. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou seguir? O que eu vou fazer no meu pós-atleta? Eu ainda não decidi, mas eu estou segura que, independente do que eu escolher, eu estou pronta para isso. O esporte me preparou para a vida. Porque em qualquer carreira, em qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente precisa da dedicação, a gente precisa de disciplina, a gente precisa aprender a lidar com a vitória e com a derrota. A gente precisa aprender a se planejar e seguir nosso plano. O esporte te ensina a vida, ensina a gente a lidar com os nossos sentimentos, autoconhecimento. Hoje, graças ao SESI, graças a eu ter a minha estrutura de treino, graças a eu estar bem cuidada, eu posso pensar em fazer isso pelos outros. Porque, para mim, o esporte foi a mágica na minha vida, ele transformou a minha vida. E a minha história não teria sentido se eu não usasse ela de uma forma positiva para inspirar e para mudar a vida de outros. Então, hoje, graças a eu estar bem estruturada, eu tenho a oportunidade de ter um projeto social também. Eu comecei lá em Cubatão, porque eu sou do SESI de Cubatão. Então, a gente tem um projeto social numa comunidade carente lá, chama Me Empodera. A gente oferece aulas de luta e aula de inglês para meninas de 6 a 15 anos. Esse ano a gente vai começar com os meninos também. Ano passado foram só meninas. Imagina o meu medo quando a gente foi para a escola para oferecer luta só para menina. Eu falei, não vai ter ninguém lá. Né? É difícil, não vai ter ninguém. Sempre que eu treinei, a vida inteira era 90% homem, 10% mulher em todos os lugares que eu treinei. A gente tem 50 meninas lá treinando. E foi interessante para mim todo esse processo de construção até o projeto e identificação com a minha própria história. Aqui na minha história toda que eu contei para vocês, foram vários momentos que, se a gente parar para pensar nessa desconstrução social, por vários momentos a gente teve que enfrentar isso. Começando com o meu coma alcoólico, né? Quando a gente chega no hospital ou quando acontece alguma coisa de errado com os filhos, quem é a primeira pessoa a ser culpada sempre? É a mãe. É a mãe. A mãe, não é nem o pai. Sempre, é o pai. Quando a gente vê uma criança bagunçando na rua, o que a gente faz? Cadê a mãe dessa criança? Né? Não é cadê os pais dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Tua mãe não te deu educação, não? Isso sumiu. Não sei se sumiu, porque eu ainda vejo tanto isso acontecer. Mas a maioria dos pais... Quando eu comecei o meu projeto social lá em Cubatão, eu não imaginava enfrentar algumas coisas que eu tive que enfrentar, do tipo, ter que convencer um pai a autorizar a filha a fazer parte do projeto, que ela queria muito, mas o pai não queria, porque luta não era coisa para menina, porque ela não ia lutar, não podia lutar. Como que eu convenci? Só vai ter menina lutando, não vai ter menino por agora. A gente tem aula de inglês também. Ela pode fazer só inglês? Não, não pode, tem que fazer os dois. Eu não imaginava ter que enfrentar essas coisas, porque eu imaginava, nos dias de hoje a gente vê isso o tempo todo na televisão. Não, as pessoas não pensam mais assim. Imagina, teve a primeira matéria que a gente foi fazer, eu tive uma atleta, uma menina que desesperou. Ela, não, pelo amor de Deus, coach, não deixa aparecer, porque minha avó acha que eu faço só o inglês, ela não sabe que eu faço a luta também. Real isso, ano passado, nos dias de hoje. As mulheres hoje, no mercado de trabalho, a gente ocupa diversos postos que antes eram inimagináveis para mulheres, né? A luta, o futebol, caminhoneira, a gente acha mulher caminhoneira, dirigindo ônibus, a gente acha mulher de tudo, mecânica. Mecânica, que mais que a gente for pensar aí, né? De profissão, que, né? Motoboy. Só que a mulher ainda ganha muito menos que o homem. Uma das desculpas é que a gente chegou no mercado de trabalho muito tarde porque a mulher não era permitida a trabalhar. A segunda é, a mulher entrou na escola muito tarde porque a gente não era permitida a estudar. Hoje, os anos dedicados na vida, em média, para
na escola da mulher supera do homem. Da mulher está em média 7,7, do homem está em 7. O homem abandona mais a escola. Ainda assim, nosso salário continua mais baixo. A mulher tem uma expectativa de vida mais longa e ainda assim a gente ganha menos dinheiro do que homem. Com todas as atribuições. Com todas as atribuições que a gente tem. Ainda, a mulher sendo chefe de família e trabalhando fora, a gente faz 3 vezes mais atividade, deveres domésticos do que homem. Aonde que está a real brecha hoje no mercado de trabalho para a mulher continuar sendo paga tão menos? E para a carreira da mulher, tem pouquíssimas mulheres em altos cargos de alto escalão das empresas, onde a tomada de decisão acontece. Pouquíssimo. Quando a gente vai para alto escalão, a discrepância entre homens e mulheres é gigantesca, é muito maior. Aonde que está a diferença aí? A mulher ainda é responsabilizada pela sociedade na criação dos filhos. Isso não mudou ainda. Quando a gente coloca um homem e uma mulher, por exemplo, 2 advogados, né, na carreira deles, eles conseguem crescer juntos até certo ponto, com pouca diferença de salário. Quando chega na idade reprodutiva, o homem dispara e a mulher fica para trás. Porque a empresa entende que a mulher vai ter filhos e ela vai ter que se ausentar do trabalho, ela vai ter que abrir mão da carreira para cuidar dos filhos. O marido não, o marido tem que trabalhar. Tem diversas pesquisas perguntando para a sociedade, né? Pergunta, vocês acham que mulher, quando tem filho, ela tem que se dedicar aos filhos ou à carreira? Aos filhos. Um pai de família, um homem, quando teve filho pequeno, você acha que ele tem que se dedicar aos filhos ou à carreira? À carreira, porque ele tem que ser o provedor. É verdade. É ainda assim que a nossa sociedade pensa, e essa está a real diferença. Eu não vejo qual é o empecilho de um pai, e eu conheço vários pais que fazem muito isso, e são muitas vezes recebidos com estranheza por essa atitude, de levar o filho no posto de saúde para tomar os filhos, né, para tomar injeção, ir na reunião dos pais, não é a mãe que vai, são eles que vão, de pegar o filho pequeno e cuidar do filho pequeno desde muito pequenininho, já sair sozinho e viajar um final de semana porque a mãe está trabalhando e cuidar do filho. É lógico que a relação que a mãe tem com o bebê vai ser sempre muito diferente da relação que o pai tem. É porque sai daqui, né? Sai da barriga. E relações interpessoais são sempre diferentes. A relação que eu tenho com a minha mãe não é a relação que eu tenho com meu pai, não é igual a relação que eu tenho com meus irmãos, que não é a relação que eu tenho com meus amigos. Relações interpessoais são assim, elas são diferentes de acordo com as condições. O que não quer dizer que o homem não é capaz, que o homem não vai entender o choro de uma criança. Não quer dizer que ele não vai saber cuidar do filho, que ele não vai ter a mesma capacidade que a mãe. A relação dele, a forma dele lidar com aquela situação vai ser diferente, com certeza. Mas não significa incapacidade. E aí a gente entende, né, no meio feminino, que a licença maternidade, por exemplo, tem que ser estendida a licença paternidade. Pelos motivos lógicos de que o homem tem que entender que a responsabilidade de cuidar da criança é dele também. O empregador tem que entender que ele também pode ter a ausência do homem quando ele chega na idade reprodutiva, porque ele também vai ter a responsabilidade, vai ter que sair para cuidar dos filhos. E aí, quando a gente cria uma lei, por exemplo, a gente estende essa lei aos homens, desde muito novo, né, a criança, o menino, sabendo que ele vai ter esse direito, ele começa a trazer essa responsabilidade para ele. E quando a gente fala de criança, né, isso eu estou citando a questão da mãe, né, minha mãe sempre foi muito responsabilizada pela minha criação. Nunca o meu pai, que nos abandonou com menos de 1 ano, foi cobrado pela minha educação. Contrário, depois que eu ganhei a minha 2ª medalha em mundiais, a esposa dele veio me cobrar de eu nunca ter agradecido meu pai por nada. Faz sentido? Não. Se fosse a minha mãe no lugar dele, ia estar todo mundo me encorajando a odiar a minha mãe porque ela me abandonou. É assim que a sociedade funciona. E se a gente não muda a nossa postura, e olha que engraçado, assim, nós somos todos criados na mesma sociedade, e eu estou estudando e eu estou me desconstruindo para me reconstruir mais igualitária e mais e aceitando mais, né, as diferenças das pessoas. Assim como a minha mãe. A minha própria mãe que sofreu por isso, outro dia eu peguei ela numa falha. Não, por quê? A mãe dessas crianças aqui, olha aqui, o amigo dela era o pai, que também abandonou a mãe com a nova, e os filhos estavam tendo problemas com droga. Não, porque ela não educou, porque ela não sei o que, minha própria mãe. Aí eu falei pra mãe, olha aqui o que a gente está fazendo, presta atenção no que você está me falando. Né? A culpa não é dele, não, que saiu de casa, largou ela para criar os filhos, a culpa é dele também. A gente comete esses mesmos erros. Eu, minha mãe, se a gente não se cuidar, se a gente não prestar atenção, nós fomos criadas todas da mesma forma, a gente faz a mesma coisa. Minha própria mãe que sofreu isso, eu já peguei ela algumas vezes falando como se a responsabilidade fosse toda de uma outra mãe. Que a gente aprendeu dessa forma. Muito sem querer, a gente cria os nossos meninos, os nossos homens, para serem assim. A gente não dá boneca para menino. Imagina menino brincando de boneca. Hoje em dia a gente já vê mais.
tem muito lugar que ainda é inaceitável. Tem pesquisas que mostram que brincar com boneca traz empatia, traz esse sentimento de cuidar do outro, que é muito importante para a vida toda. Você vai ter que um dia cuidar de um cachorro, cuidar de um gato, cuidar de alguém. Por que não brincar com boneca? Mas para a menina você vai dar a vassoura, dar o fogão, dar a maquininha de lavar, que eu vi outro dia, achei absurdo. Né? Dá para o menino também, porque quando for morar sozinho, né, a pia vai quebrar, vai ficar acumulando louça lá e não lava sozinha. Não é? Então a gente erra também na educação desde pequena. E o esporte, quando a gente fala principalmente do esporte, o esporte é um agente muito poderoso de inclusão social. O esporte, para mim, quando eu estava com 18 anos, que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho para poder lutar, eu me perguntava muito, eu falava, mas que sentido faz isso? Eu ganhar dinheiro só para lutar, fazer uma coisa que eu gosto. Que profissão é essa? Que maluquice é essa? Se o lixeiro deixa de trabalhar, se um médico deixa de atender, a sociedade acabou, vai todo mundo sentir na hora. Se um atleta deixa de competir, não acontece nada, né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo, olhando para a minha própria história, a função do esporte na sociedade. A gente não vê o esporte como deveria. O esporte tem uma função muito importante, não é só de inclusão social. Ele ensina a vida, ele ensina respeito, ele tira a criança da rua para fazer uma prática boa enquanto ela devia estar aprendendo coisa errada. Não é só saúde, não é só lazer, não é só qualidade de vida, vai muito além disso. O esporte é educação. Esporte é educação. A gente vive com medo da violência nas ruas. O esporte é uma coisa que pode, com o tempo, a longo prazo, remediar muita coisa que a gente hoje luta contra na nossa sociedade. E aí, uma vez que eu entendo isso, eu trago essa reflexão para as meninas também. Muita menina tem dificuldade de coordenação na vida adulta porque não brincou de bola, porque não subiu em árvore, porque não pulou muro, porque não fez todas as atividades que deveria fazer desde criança, mas porque não foi incentivada. As meninas, desde pequena, ouvem, se comporta, menina, olha esse jeito, tá toda suja, menina, não é pra menina, não fica assim. Imagina, né? Deixa sujar, deixa pular, dá bola pra menina desde pequena, dá o skate pra menina. Por que não? A gente priva as nossas meninas de um agente poderoso de educação. Olha que maldade a gente faz. Não roubou a manguinha do vizinho. Não, entendeu? Tem que roubar, subir no pé de árvore, cair, roubar a manga. Tem que fazer tudo isso, né? Hoje em dia, se a gente não tem acesso à árvore, tem que dar bola, tem que dar skate, tem que incentivar as meninas a correr tanto quanto os meninos. Porque senão você não está privando ela de praticar um esporte. Você está privando ela de aprender lições poderosas para a vida. Está privando ela de aprender a ser disciplinada, lidar com a derrota, lidar com o sentimento, autoconhecimento. Está privando elas de muita coisa. E aí é claro que no mercado de trabalho pode ter diferença também. Claro que pode. É um agente de educação que a gente não devia estar fazendo diferença entre nossos meninos e meninas. O esporte, como agente de empoderamento, ele age não é só para meninas, ele age para todo mundo. Quando a gente fala na palavra empoderamento, que agora está na moda, é de dar poder ao ser. Um poder que é dele, que vem de dentro, que faz com que as pessoas consigam por si só ser poderosas. Então, é isso que hoje a gente fala muito, bem de dentro. Empoderar é dar o poder que está dentro da pessoa. E às vezes nem se descobre, né? E nem se descobre, muitas vezes. Então, no meu projeto, por exemplo, conversando ali com as nossas meninas, o tempo todo a gente reforça a ideia de que o lugar delas é onde elas quiserem estar. Ah, eu vou ouvir meu amiguinho na escola me caçoar porque eu faço lutas. Não te importa, o lugar de você estar é aonde você quiser estar. O lugar da menina, o lugar da mulher é aonde a gente quiser estar. E que a gente pode ser o que a gente quiser na vida. Isso é para todos. Muita gente me pergunta na minha história, né? Por que você não desistiu, né? O que te fez continuar seguindo? A gente costuma achar uma razão para as coisas. Ah, eu parei de lutar porque eu estava com a coluna ruim, eu não conseguia lutar. Ah, eu parei de lutar porque eu não tinha que comer, eu parei de lutar porque eu estava doente, eu parei de lutar porque eu não tinha um parceiro, eu parei de lutar porque eu não tinha o clube. Você acha razão? Foi esse o motivo. Eu tive todos os motivos para parar. Se eu falasse que eu tinha parado, que eu parei de lutar porque eu não tinha o que comer, ninguém ia me julgar. Falar, nossa, você é mole, hein? Ninguém ia me julgar, todo mundo ia falar, realmente, eu te entendo, não dava para continuar. Eu parei porque eu não estava conseguindo mal andar direito por causa das minhas costas. Eu te entendo. Ao invés de achar uma razão para as coisas, a gente tem que simplesmente achar um jeito de continuar. Aquilo te importa, não acha um motivo, não deixa a razão entrar na tua cabeça, acha um jeito de continuar, porque sempre tem, sempre tem. E é isso uma das coisas que eu reforço muito com as minhas meninas quando elas chegam atrasadas. Ah, eu cheguei atrasada porque minha mãe me fez limpar a casa antes de vir. Acordasse mais cedo, não quero saber, vai pagar do mesmo jeito.
essas as lições que a gente quer que elas tenham para a vida. Porque eu falo para elas, o dia que você chegar para o seu empregador e falar para ele, olha, eu cheguei atrasada porque o ônibus demorou, sai meia hora antes de casa para ter certeza que se o ônibus atrasar, você vai chegar no horário. Não tem desculpa. Eu queria aqui abrir um pouquinho para vocês para perguntas. E também, se alguém teve algum insight, alguma coisa que pode enriquecer a nossa conversa em torno ali do empoderamento, não só empoderamento feminino, empoderamento de pessoas mesmo, eu gostaria de ouvir também, para a gente abrir realmente agora um papo reto, né? Fazer realmente uma discussão. Eu acho que quando a construção é conjunta, isso enriquece muito para todos nós, né? Alguém, por favor? Você é paulista? Eu sou paulista. Teria dúvida. Era isso? Mas para dar o microfone. Alguém tem alguma pergunta, gente? Por favor. Você entrou naquela tese lá do pai, né? Que o pai não é muito presente na vida do filho. Eu sou pai também, eu tenho uma criança de 9 meses. Mas eu sou meio presente. Eu troco a fralda dele, dou comida, levo pra passear, levo pros cães. E você falou, às vezes as mães também já é criada daquela forma e ela não dá espaço também pro pai, porque o pai não sabe trocar, o pai não sabe dar comida, o pai não sabe. Então isso tá plantado já na sociedade, como você falou. Então às vezes também não tem só culpa do pai também, é porque acho que a avó já também não dá espaço, não deixa que eu cuide, a mãe não deixa que eu cuide, não, você não sabe fazer isso, então acho que isso também faz parte também. As mulheres também não dão espaço também pros pais, deixar ele trocar uma fralda, para ele dar comida, eu acho que isso também é importante. Muito legal isso que você trouxe, é perfeito isso que você falou, a maior realidade é isso. E tem dois lados aí, né? Primeiro a nossa criação, a menina já é criada para aquilo, para ser responsabilizada pelo filho. E aí eu acredito, eu não sou mãe ainda, mas me colocando no lugar, eu acredito que a mãe que acaba deixando o pai muito presente e muito autônomo e cuidando do filho, deve sentir como no fundo assim, eu não tô sendo uma boa mãe. Porque a mulher é cobrada um pouco disso. Um pouco não, muito. A gente é cobrada para ser perfeita, a mulher é cobrada para ser... A gente era criada para ser boa esposa. A mulher era criada para isso, para ser boa esposa e boa mãe. Então, realmente, eu vejo muito disso que você falou, do pai querendo fazer mais, querendo pegar a criança quando chora, e a mãe, não, deixa aqui. Porque ela toma para ela a responsabilidade, porque ela foi criada com esse inconsciente de que a responsabilidade é dela. Que se ela não fizer isso, ela não está sendo uma boa mãe. Se ela dividir igual, se o pai for tão bom quanto ela não é tão boa, porque a criança tem um vínculo maior com a mãe. A criança reconhece a voz do pai desde da barriga, tá ali o tempo todo junto. Claro que o vínculo é forte, tanto quanto. São diferentes as relações, sempre serão. A relação que a mãe tem com a criança vai ser sempre diferente da relação que o pai tem. Não vai me dizer que é mais forte. Porque eu tenho um amigo que a mulher dele ficava enjoada, ele enjoava junto, ele viajava com ela de criancinha, ele viajou com a Pietra, tinha 8 meses de idade, ela não mamava, e aí quando ele chegou lá no sítio, ele conta que eu falei pra ele que eu vou carregar ele para minhas palestras junto com ele contar essa história. Ele fala que chegaram assim, o que aconteceu, Marcos? Você e a Kátia, vocês não... O que aconteceu com vocês? Vocês não estão bem? Não acredito que vocês já terminaram. Por quê? Pra ele estar com a Pietra sozinha só podia ser. Acabou o casamento e era o final de semana dele com ela. Ele, não. Vim viajar com a Pietra, eu sozinho. Com 8 meses já catava ela pra viajar, sabe? E a Kátia, na verdade, assim, ela abriu esse espaço, mas muita mãe realmente não abre. E daí também é a hora da gente botar a mão na consciência e se desconstruir. Eu falo muito que eu sou machista. A gente foi criado tudo na mesma sociedade machista. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo os machismos que eu cometo no dia a dia sem perceber, sem querer, porque eu fui condicionada a isso. Eu tive que brigar muito com a mãe dela, com ela mesmo, para eu poder fazer as coisas, porque, não, você não sabe, ela não é desse jeito. Parabéns por insistir, cara, parabéns. Por mais pais assim. Fazer do meu jeito, não. Que vai dar certo, né? Deixar participar, é verdade, é isso. Quando eu falo assim, de que também tem que entender o lado da mulher, mas claro, a gente tem que botar a mão na consciência e tentar abrir mais espaço pro homem. A gente tem a bonequinha, descarrega a boneca para cuidar dela desde criança. Então a gente entendeu desde criança que aquela função é nossa. E se eu não tô fazendo aquela função, eu não tô sendo boa. Eu tô, sabe? E aí vem aquela responsabilidade, o peso na responsabilidade. E é uma coisa que tem que mudar, a gente tem que desconstruir, a gente tem que superar isso e entender que quando o homem tá lavando a louça, eu tô ajudando em casa, eu lavo a louça de vez em quando, eu ajudo. Mas você suja a louça todo dia também, não vem com essa de que eu ajudo em casa. Não é eu ajudo, eu faço tanto quanto, porque a responsabilidade também é minha, tanto quanto. Não vem com essa de que eu ajudo de vez em quando.
é tanto quanto. Porque a mulher está trabalhando fora hoje também. E a gente tem que respeitar aquelas mulheres que talvez não quiserem ser mães, que não quiserem ir para o mercado de trabalho, quiser ficar em casa e cuidar dos filhos, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim como hoje em dia tem pais, tem homens que fazem isso. Já vi várias matérias de homens que ficaram em casa enquanto a mulher seguiu na carreira. Tá tudo bem. O que não é justo é a gente, as mulheres que querem se aventurar no mercado de trabalho, quer ter uma carreira gloriosa, pagar por chegar na época reprodutiva, a empresa entender que não, você não vai mais dedicar ao emprego, eu prefiro contratar ele, eu prefiro pagar mais para ele. Né? Eu acho que tem que ser igual para todos, no sentido de as mulheres que decidirem seguir carreira têm que ter tantas chances, tantas oportunidades e ser paga da mesma forma que os homens. É isso que a gente pede. Por exemplo, na sua carreira você tem que optar. Hoje eu tenho que optar na minha carreira. Hoje você quer... Eu não posso ser mãe, hoje eu você continuo quer lutando, mãe, né? quer? Eu quero, no momento eu quero ser mãe. Mas eu vou carregar meu filho junto, meu marido, ou quem for o pai dos meus filhos, ai dele se não botar responsabilidade junto, né? E aí eu falo, tem que escolher muito bem. Pode acontecer de não, vou carregar meus filhos para tudo quanto é lado, eu não penso em abrir mão da minha carreira só para cuidar dos filhos, até mesmo porque eu acho que dar essa oportunidade para os filhos também, de ter que lidar com a situação e entender e ajudar o pai, é uma boa na criação também. Essa coisa de ser criado muito protegido, eu não sei até onde é bom isso, de ter a mãe o tempo todo. Eu aprendi muito, sou muito independente, sou muito autônoma, sou muito proativa, porque eu desde pequena eu tive que aprender a me virar, porque eu sabia que minha mãe estava trabalhando. Então eu acho que aprende muito também. Claro que não precisa ser esse extremo, né, da criança estar largada, porque não tinha ninguém para cuidar, não tinha ninguém para ajudar minha mãe. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, não vejo necessidade da mulher largar da carreira para ser mãe. Isso tem que ter bem claro na sociedade, mas a gente tem que entender também que tá tudo bem se a mãe decide fazer isso. Não vamos sair de uma ditadura para entrar em outra. Sair da ditadura do que a mulher tem que cuidar dos filhos para entrar do não, a mulher não pode largar a carreira para cuidar dos filhos. Pode sim, assim como o pai também pode fazer isso. Eu acho que tem que respeitar a vontade de cada um, né? Nesse momento, mas o que está acontecendo hoje, a realidade da sociedade é que a vontade das mulheres que querem seguir carreira, que querem ascender na sua carreira, elas não estão tendo essa oportunidade respeitada. Porque as oportunidades para essas mulheres são menores, o salário para essas mulheres são muito menores, ou seja, a escolha dela não está valendo de nada, porque só o fato dela escolher seguir na carreira não a faz conseguir. As oportunidades não estão iguais para todos, entende? É nesse ponto que a gente briga. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode do sol. Aline, meu nome é Alice. E o nome da minha avó. Isso. Que bom, toda Alice é muito danadinha, né? E eu acho que por isso que eu estou aqui. Eu já participei de uma primeira palestra aqui, eu gostei muito. E hoje eu tive os meus motivos para chegar um pouquinho atrasado, mas não desisti. Que bom. Porque desistir é o pior, né? É. O pior da parte é desistir. E ouvindo essa história, que até o nome, né? Só uma letrinha de verbo do nosso nome, né? Alice Aline. E a sua história eu posso abraçar um tanto bem quanto. Eu sou de uma família de 15 irmãos. 15. Então você há de ver que chegou um momento que os meus pais não tiveram condições de manter a família unida. Foi preciso os irmãos mais velhos, né, ficarem com os mais novos para dar o que comer. E eu, amante do esporte, eu chamava minha mãe e falava: mãe, eu tenho uma amizade muito boa com Deus, eu não posso mentir, mas vou mentir para a senhora, que eu estou na igreja, mas eu não estou. Eu estou na praça de esportes da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Eu estou escondidinha lá fazendo o que eu gosto, jogando vôlei. Mas como meu pai trabalhava muito na rua, ele descobriu. Então eu apanhei muito nesse dia. Eu imagino. Apanhei. Sabe que no Brasil existiu uma lei de 1941 a 1979 que proibia mulheres a praticar esportes considerados masculinos. De 41 a... De 1941 a 1979. Ou seja, se um grupo de mulheres fosse pego na rua jogando futebol, podia ser preso. Fazendo luta. Sabe qual era a desculpa dessa lei? Eu descobri essa lei e fiquei indignada.
a desculpa da lei é que podia atrapalhar os órgãos, podia prejudicar os órgãos reprodutores da mulher. Ou seja, a função da mulher é ser reprodutora, né? E é balela, isso não existe, não faz sentido algum essa teoria. Né? Mas como a maioria na tomada de decisão, a maioria das pessoas que tomam decisões políticas no nosso país ainda são homens, mesmo a população de mulheres eleitoras sendo maior, a gente tem em média 52% de eleitoras mulheres e, sei lá, cerca de 7% de mulheres nos representando no poder para tomar essas decisões, coisas como essa lei acontecem. O meu esporte, a luta olímpica, é um esporte, uma das lutas mais antigas do mundo. Estava presente nos Jogos Olímpicos da era antiga, quando mulher não era permitida nem no ginásio. Até os dias de hoje, no estilo greco-romano, a mulher não luta. A luta olímpica ela é dividida em estilo greco-romana e estilo livre. Greco-romana, você só usa a cintura para cima, você não pode usar a perna. No livre, chama livre porque você usa o corpo inteiro. No estilo livre tem homens e mulheres, no estilo greco-romano só tem homem, porque eles querem manter a tradicionalidade. A luta olímpica foi um dos últimos esportes a incluir mulheres nos Jogos Olímpicos. A gente só foi permitida participar a partir de 2008. O último foi o boxe, em 2012, a incluir mulheres. Em 2012, a gente ainda está incluindo mulheres em alguns esportes nas Olimpíadas. E uma das maiores premissas das Olimpíadas é a igualdade entre os gêneros. Um dos maiores objetivos. Na luta olímpica, até os dias de hoje, é um dos esportes mais machistas que tem. A minha categoria, até 76 quilos, é a mais pesada possível para mulheres. Eu conheço várias mulheres do judô com 90 quilos, forte, grande, que nunca poderão lutar a luta olímpica porque não conseguem chegar no peso. O maior peso para homens, 130 quilos. Qual é a desculpa? As mulheres ficariam feias na malha. Sabe por que isso? É um absurdo. Porque a mulher, a ideia da sociedade ainda é que a mulher está ali no esporte, não é para ser forte, não é para ser boa, não. É para entreter, para ser bonitinha. Prova disso é que chega a todos os jogos, seja ele sul-americano, pan-americano, olímpico, tem aquela coisa das musas. Quem é a musa do campeonato? Vamos ver as mais bonitas, né? Porque a mulher está ali para isso, para ser bonita. Pega foto, momentos, cliques de televisão nas mulheres competindo. Quando é? Tá mexendo o cabelo, a cara bonita, aqui. Dos homens, fazendo força, é na hora da performance, porque a mensagem ainda é: ser forte não é ser bonita. A mulher não tá ali para ser forte. Eu não quero que me pegue no momento bonitinho, não, porque vai ser difícil achar quando eu estiver lutando. Eu quero que me pegue fazendo força, mostre a minha performance, mostre o meu melhor momento, porque eu não tô lutando para ser bonita. No momento da luta, eu não tô ali para ser bonita. Eu tô ali para fazer o meu melhor. Mulher que luta, a gente se prova o tempo todo. O tempo todo. Quando a gente vai em outra academia ensinar luta, por exemplo. Eu hoje, ainda, né, eu sou alta, eu sou pesada. Dependendo do peso do homem, eu ainda consigo trocar de igual e mostrar pra ele que eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, como? Batendo, você tem que bater de frente. Se você não bater nele, você não entende? E a maioria dos homens, na verdade, acha assim: eu vou lutar devagar porque ela é mulher. Se chega um professor pequeno, levinho, baixinho, e vai dar aula para um grande, ele vai, não, ele só não consegue me jogar porque ele é mais leve. Com a mulher não, é porque é mulher. Tem que se provar. Hoje, lá em Cubatão, a gente tem um time no SESI com 20 pessoas, 20 meninos, alguns já ali para os 20 anos, forte, grande, que são os meninos com quem eu treino. No início, até hoje eles são... Eu tenho muito orgulho da nossa equipe lá, porque eu digo, a gente está formando pessoas, eu tenho muito orgulho deles. Hoje eles já sabem que tipo de brincadeira de, luta igual homem, ninguém vai falar isso no treino perto de mim. Ninguém vai falar isso perto de mim. Não são loucos, aprenderam na porrada. Porque quando a gente chegou lá e que vieram os primeiros a treinar, era assim, você ia corrigir um movimento, mas eu gosto de fazer assim, ó. Na hora da luta, vem fazer isso em mim. E eu batia de novo. Só que hoje eu penso, na hora que eu me aposentar, que eu não puder mais bater no ser humano porque fisicamente eu não estou mais tão bem preparada. Como é que você faz para provar que você sabe o que está falando? Como é que você faz para ser respeitada no tatame? Um homem não precisa passar por isso. A gente tem que se provar o tempo todo. Hoje, eu falo, eles entendem, abaixa a cabeça, mas porque eu tive que provar. Hoje a equipe inteira está com a gente nesse sentido e a gente discute muito sobre empoderamento feminino, eles lá também estão se desconstruindo junto com a gente, estão com muita vontade de aprender, respeitam muito a gente no treino, tanto que a gente tem mais meninas. Uma das coisas que a gente fala em ter mais meninas praticando esporte é criar ambiente seguro para as meninas. Quando a gente fala de ambiente seguro, a gente está falando só de segurança física, a gente fala de segurança emocional também, dela se sentir à vontade naquela prática.
dela se sentir que ela tá bem-vinda ali e que ela consegue aprender, ela consegue errar e tá tudo bem, ela consegue se testar para aprender. Prova disso, espaço público. Quantas quadras públicas a gente tem no Brasil? Um bocado. Quantas delas a gente vê grupo de mulher jogando? A gente vê uma menina ou outra jogando com os meninos. Quantas vezes a gente vê mulheres ocupando esses espaços? Pouquíssimo. É aí que a gente fala da resistência feminina no esporte. A gente está tentando resistir e ocupar espaços públicos. Para isso, hoje em alguns lugares tem lei, em alguns lugares tem regras. Tal horário vai ser só para menina, só para mulher. Aí fala, mas está excluindo. A gente tem que ter ações como essa num primeiro momento, até que a sociedade entenda essa nova cultura, entenda respeitar o espaço da mulher também. E aí, o meu sonho é que um dia não precise dessas leis, não precise de cota de mulher, não precisa de nada disso, mas num primeiro momento é necessário, porque senão quem se sente à vontade aqui? Chegar com um grupo de amigas, hoje a gente quer bater uma bola na quadra ali do bairro, chegar lá, tá ocupado de homem e falar, olha, depois vocês terminarem de jogar é nossa vez, tá? Não vai funcionar. É assim hoje. Mais alguém quer falar mais alguma coisinha, uma pergunta? Bom dia, Aline. Parabéns pela palestra maravilhosa que você está dando pra gente. Obrigada. Tem um amigo meu aqui, numa foto dele, treinou com você no Círculo Militar. É o Fauzi. Ele mandou um beijo para você, te elogiou muito aqui e está muito feliz por tudo que você tem conquistado. E muito do que você falou aqui, realmente, ele presenciou no dia a dia, em vários horários, e você treinando realmente com meninos, se dedicando ao máximo, conseguindo. Então, eu acredito que quando o nosso coração bate mais forte, é porque você merece muito ser parabenizado por todos nós. Obrigada, que legal essa mensagem. Muito obrigada mesmo. Imagina. E também é interessante que o que você mencionou sobre muitas das coisas que são comuns no dia a dia, ou na nossa sociedade, de um modo geral, o que é comum não pode ser normal, né? Então... Exatamente, isso é uma fala muito boa, né? Que a gente já virou comum tudo que a gente vê, mas não quer dizer que tem que perpetuar, né? Não tem que continuar. Então essa autoanálise, tanto pessoal quanto em relação à sociedade, deve ser feita diariamente. Se a gente faz uma análise dessa forma, a gente percebe X atitude é normal ou é comum? É comum. Muito boa essa pergunta, né? É comum. De perguntar, né? Isso é muito legal. Eu tenho feito muito disso. Um segundinho só, vamos fazer um negócio aqui rapidinho? Todo mundo pega a cadeira e dá 1 ou 2 passos para frente, porque ali o sol ainda tá invadindo o pessoal que está ali no fundo. Aqui na frente, que aí dá espaço para o pessoal que está atrás ali. Tá todo mundo tentando esconder do sol, mas o sol tá avançando, né? Cara, isso é uma reflexão muito legal, porque eu tive que me cuidar muito com tudo. E aí meus amigos em volta também começaram a se cuidar muito perto de mim, com medo de cometer erros. E aí eu acho legal a gente ser tolerante, porque eu tive um processo de aprendizado para ter a clareza que eu tenho hoje sobre machismo, feminismo, e eu acho legal a gente entender que todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo junto tentando melhorar, né? E aí, se perguntar assim o tempo todo, vai além do, será que eu estudei esse tema, isso é permitido ou não é? Né? Eu acho que se perguntar também, eu posso magoar alguém com isso ou não? E tem coisa que é tão inofensivo. Eu tenho um amigo que teve filho pequeno, né? Eu fui visitar ele na casa dele e o filho já estava indo para a escolinha. Uma das primeiras brincadeiras que eles fizeram, né, é o quê? O Ale já tá com 2 namoradinhas na escola. Mas largou uma e não sei o quê, mas aí, ó, já tá namorando 2. Se fosse menina, só vai namorar com 30. Isso, gente, é muito inofensivo. Mas, na verdade, é aí que está a gente perpetuando a cultura do abuso sexual. Onde o homem é caçador, o homem é pegador e a mulher tem que se preservar o tempo todo. É daí que vem quando uma menina que bebeu demais foi abusada, ela é questionada como se ela fosse culpada do crime cometido pelo homem. A gente ensina nossas meninas a se protegerem, a se defender, ao invés de ensinar o abusador a não cometer aquilo. Essa é a mensagem, é uma brincadeira super inofensiva que a gente reproduz o tempo todo, mas que não é inofensiva. E eu posso dizer, tem um documentário no Netflix que chama The Mask You Live In, que é muito interessante porque mostra a perspectiva do homem do machismo, como o homem também é oprimido.
por esse machismo. Como o homem, desde criança, não pode mostrar o sentimento porque é tido como fraco. E aí ele aprende a reagir ao sentimento como? Agredindo, sendo forte. E aí o sentimento dele acaba explodindo. O homem não chora, é um absurdo isso. Porque aí, ao invés de demonstrar o sentimento como um ser humano, ele aprende a usar isso de uma forma negativa. E aí que vem o tanto de agressão, tanto de briga, porque o homem não aprende, não é ensinado a lidar com o sentimento dele desde criança. Isso não é inofensivo, essa brincadeira. E dessa para várias outras que a gente vê o tempo todo, né? Uma mulher, quando ela sofre abuso, em vários lugares ainda, se pergunta: mas que roupa que você tava? Você bebeu? Tava sozinha? Mas você já tinha ficado com ele antes? Você beijou ele porque você quis primeiro e aí depois ele avançou? Então, peraí. Não, não é não. A gente repete muito isso. Não é não. Não interessa se a mulher já te beijou. Se em certo momento ela fala não, é não. A partir daquele momento é abuso sexual. Não interessa se num primeiro momento ela te deu bola. E não é assim que a sociedade vê. A gente julga outra mulher nessa situação. Ah, mas essa daí, ó, ela tava querendo. Ah, mas essa daí você tá fazendo isso por causa de dinheiro. A gente não julga nenhum outro crime da mesma forma que a gente julga o abuso sexual. Você imagina uma pessoa que roubaram a carteira, roubaram o carro, chegar na delegacia e perguntar: mas que roupa que você tava? Tava onde? Tava sozinho? Ah, mas você bebeu? Ah, mas você emprestou teu carro, eu acho, hein? Você emprestou teu carro e agora tá querendo dizer que te roubaram. Isso não acontece em nenhum outro crime. É tão inofensivo, passa tão despercebido, que às vezes a gente realmente não vê. A gente não vê. Ah, mas ela tava de TPM. Ha! Já ouvi isso tantas vezes. E isso é um problema para mulheres em posições de gestão, em posição de liderança. Porque qualquer coisa, qualquer pito que a mulher der e que alguém não gostar, não é porque ela talvez esteja correta ou porque ela teve um motivo. Não, é porque ela estava de TPM. Se um homem der pito, tiver num dia mais ou menos, não vai ser julgado por isso. Deixa ele lá, deixa ele quieto, porque ele está nervoso. É assim mesmo. E são coisas que a gente não percebe. E que se a gente não promover mais esse bate-papo, vai continuar a ser tido como normal. Comum. E perpetuando. E não precisa perpetuar, e eu acho também que a gente não precisa julgar, não precisa ser duro com ninguém. Eu acho que com carinho, né, com uma construção conjunta, porque está todo mundo no mesmo barco patriarcal e machista. Fomos todos criados juntos nessa mesma sociedade. A gente busca um ideal onde todos se sintam confortáveis de escolher e poder ser aquilo que a gente quiser. E hoje a sociedade priva isso das mulheres. Muito boa parte disso está sendo privada das mulheres. Então, na verdade, a gente não quer estar à frente do homem. A gente quer estar junto, a gente quer estar igual. E eu acho que precisa de mais carinho, mais tolerância para falar desse tema, para que todos se sintam à vontade também. Mais alguém, gente? Ai, presta o microfone. Obrigada. Bom, primeiro, muito obrigada por tudo que você falou. A gente, graças a Deus, em família, em sociedade, a gente tem esse pensamento. E por isso que eu queria dividir com você um testemunho de família. A minha nora é especialista em protetor bucal para esporte. E ela, desde o início, ela insistia em entrar no mercado com os lutadores de boxe, de todo esse esporte radical nesse sentido, que precisa do protetor. Mas ela era vetada, porque é uma mulher. Como que uma mulher vai entrar nesse meio? E é justamente por isso que ela foi diversas vezes vetada. Uma mocinha naquela época, né? Entrar e entrar num ambiente daqueles brutamontes, né? Que mal respeitam. Então, nem tanto os lutadores, que acabaram, até por sinal, desenvolvendo um relacionamento, uma amizade, um carinho, uma atenção por ela, que foi maravilhoso. E ela tem duas meninas, duas filhas. E meu marido ia com ela, ficava com as duas meninas enquanto ela trabalhava. E ela necessitava dessa presença dele, dessa proteção dele, por causa do preconceito. Perfeito, isso que a senhora falou é total verdade. Eu até, nesse momento aqui, eu tive um insight aqui.
Já fiz vários protetores que realmente a gente precisa ter o tempo todo, ele vem, você tem que fazer de novo. Nunca foi mulher que fez. Sempre foram homens e alguns até que já treinaram um pouco. E aí o pessoal dá preferência realmente. Eu vou parar para pensar, são poucos preparadores físicos, são poucos psicólogos, são poucos nutricionistas, mulheres que estão trabalhando nesse mundo assim.